Vamos começar com a nossa primeira notícia. O UFC acaba de revelar novos confrontos, e o card de Xangai promete trazer algumas estreias interessantes. Nuzi fará sua estreia no octógono contra Xiaolong no evento do UFC marcado para 29 de agosto, em Xangai, na China. Nuzi não compete desde outubro do ano passado, quando venceu Lucas Rodrigues no Cage Warriors. Do outro lado, Xiaolong chega ao confronto após 2 derrotas consecutivas para Cody Garbrandt e Su Yong-yu. Até agora, seu cartel oficial no UFC é de 1 vitória e 3 derrotas. Ainda falando sobre o evento de Xangai, Lawrence Louis e Hector Santiago também devem se enfrentar na divisão dos galos. Louis não luta desde janeiro, quando venceu Su Long Rambo por decisão dividida. Ele chega ao duelo embalado por 5 vitórias consecutivas. Já Santiago está chegando ao UFC com um cartel profissional de 6 vitórias e apenas 1 derrota. Em sua luta mais recente, realizada em maio, ele finalizou Paulo Nogueira. Agora vamos para o card de 10 de outubro, em Las Vegas. Segundo informações recentes, Lupita Godinez enfrentará Ketan Souza na divisão peso palha. Godinez busca uma recuperação depois de ser finalizada por Tatiana Suárez em abril. Nas últimas 5 lutas, ela venceu apenas 2 vezes. Souza, por outro lado, vem de 2 vitórias consecutivas contra Ariana Carnelose e Bruna Brasil, e venceu 3 de seus últimos 5 combates. E temos mais uma estreia chegando ao octógono. Deline Benoit fará sua primeira luta no UFC contra Sofia Montenegro no evento marcado para 5 de setembro em Paris, na França. Benoit competiu pela última vez em dezembro, quando finalizou Lindsay Payne lutando pelo Ares FC. Ela venceu 4 das últimas 5 lutas oficiais e agora terá a oportunidade de mostrar seu nível no maior palco do MMA. Montenegro também fará sua estreia no UFC. Sua última aparição aconteceu no Dana White's Contender Series, onde perdeu por decisão dividida para Yaza Chaves. Essa derrota encerrou uma sequência de 4 vitórias consecutivas, tornando seu próximo confronto ainda mais importante. Vamos passar para outras notícias. Sam Brady fez uma declaração muito forte sobre o futuro de Shavkat Rakhmonov, e suas palavras certamente chamaram a atenção dos fãs de MMA. Brady conversou recentemente com Daniel Cormier, e durante o bate-papo, os dois discutiram quem poderia enfrentar os principais nomes da divisão dos meio-médios. Quando o assunto chegou a Shavkat, Brady afirmou que acredita que o lutador pode nunca mais voltar a competir profissionalmente. Segundo Brady, o principal motivo seriam os problemas recorrentes no joelho de Shavkat. O americano explicou que, quando um atleta começa a sofrer repetidamente com lesões nessa região, o problema pode acabar dificultando seriamente sua preparação para novas lutas. Durante a conversa, Cormier comentou sobre possíveis confrontos na divisão, enquanto Brady deixou claro que não acredita que Shavkat consiga completar novamente um campo de treinamento. Brady explicou que Shavkat continua treinando e até aparece batendo manoplas, demonstrando que pretende retornar ao octógono. No entanto, para ele, o problema está justamente no joelho, que continua apresentando dificuldades sempre que o lutador tenta se preparar para uma nova luta. O ponto principal levantado por Brady é que o campo de treinamento pode ser ainda mais difícil do que a própria luta. Um atleta precisa suportar semanas de treinos intensos, sparring, wrestling, preparação física e recuperação. Se o joelho não aguenta esse processo, chegar saudável até a noite da luta se torna um grande desafio. Brady também destacou que já viu outros lutadores enfrentarem problemas semelhantes e acredita que lesões recorrentes no joelho podem acabar interrompendo uma carreira. É importante lembrar que essa é a opinião de Sean Brady e não uma confirmação de que Shavkat realmente está encerrando sua carreira. O lutador ainda pode tentar retornar quando estiver completamente recuperado. Ainda assim, os comentários de Brady levantaram novas dúvidas sobre o futuro de Shavkat, especialmente porque os problemas físicos continuam sendo um obstáculo importante para seu retorno ao octógono. E agora, as atenções também começam a se voltar para outros nomes importantes do UFC, enquanto a divisão dos meio-médios aguarda novidades sobre seus próximos grandes confrontos. Vamos passar para outras notícias. Paddy Pimblett voltou a falar sobre Arman, e dessa vez deixou ainda mais claro que a rivalidade entre os dois vai muito além da competição dentro do octógono. Paddy reconheceu que Arman é um lutador talentoso, mas afirmou que não sente nenhum respeito pessoal por ele.
Segundo Paddy, o principal motivo dessa postura seria a maneira como ele enxerga a vida e a trajetória de Arman. Durante a conversa, Paddy declarou que, caso enfrente Ilya ou Arman, pretende tornar a luta extremamente difícil para os dois. Ele chegou a dizer que iria aterrorizá-los dentro do octógono. Ao mesmo tempo, Paddy fez uma distinção importante. Ele explicou que, se enfrentasse nomes como Max ou Charles Oliveira, sua postura seria diferente, porque possui respeito e admiração por eles. Quando o assunto voltou para Arman, porém, Paddy não poupou críticas. Ele afirmou que os dois têm uma rivalidade antiga e admitiu que gostaria muito de enfrentá-lo. Paddy também atacou a situação financeira de Arman, alegando que ele cresceu com o apoio financeiro da família e sugerindo que isso teria influenciado sua trajetória no MMA. Para Paddy, esse é justamente o motivo pelo qual ele não consegue desenvolver o mesmo nível de respeito que sente por outros adversários. Mesmo fazendo essas críticas pessoais, Paddy deixou claro que reconhece a qualidade de Arman como competidor. Ele sabe que está falando de um lutador perigoso e tecnicamente muito competente. O problema, segundo ele, não está relacionado às habilidades dentro do octógono, mas à falta de identificação e respeito pessoal. Esse tipo de declaração aumenta ainda mais a expectativa para um possível confronto no futuro. Se Paddy e Arman realmente acabarem frente a frente, toda essa rivalidade verbal poderia transformar a luta em um dos confrontos mais intensos de suas carreiras. E Paddy não parece disposto a diminuir o tom. Pelo contrário, suas últimas declarações mostram que, caso esse duelo aconteça, ele pretende transformar toda a rivalidade acumulada em motivação para dentro do octógono. Vamos passar para outras notícias. Paddy Pimblett já deixou claro que quer um desafio de alto nível em sua próxima luta, e dois nomes aparecem no topo da sua lista: Ilya ou Arman. Durante uma participação recente no podcast Greenlight, apresentado por Chris Long, Paddy revelou que está interessado em enfrentar qualquer um dos dois. A declaração ganhou ainda mais força porque existe uma longa rivalidade entre Paddy e Ilya, enquanto sua relação com Arman é ainda mais tensa. Paddy explicou que, apesar de toda a provocação envolvendo Ilya ao longo dos últimos anos, ele ainda mantém respeito pelo lutador. Mesmo assim, afirmou que adoraria dividir o octógono com ele e transformar toda essa rivalidade em uma luta de alto nível. Segundo Paddy, a situação é completamente diferente quando o assunto é Arman. Ele deixou claro que não sente o mesmo respeito pelo adversário e chegou a fazer críticas pessoais sobre sua vida e sua trajetória. Paddy afirmou que, caso enfrente Ilya ou Arman, pretende tornar a luta extremamente difícil e disse que iria aterrorizá-los dentro do octógono. O comentário mostra o tamanho da confiança do britânico para um possível confronto contra qualquer um dos dois. Ao comparar esses possíveis adversários, com nomes como Max Holloway e Charles Oliveira, Paddy explicou que sua postura seria diferente. Ele disse que respeita e gosta desses lutadores, por isso não teria a mesma intenção de transformar a rivalidade em algo pessoal. Quando voltou a falar sobre Arman, porém, Paddy foi muito mais agressivo. Ele reconheceu que Arman é um bom lutador, mas afirmou que não consegue respeitá-lo por acreditar que ele teve uma trajetória facilitada pelo dinheiro da família. Paddy chegou a dizer que Arman seria um garoto rico e fez comentários sobre seu estilo de vida, usando o exemplo de refeições caras para reforçar sua provocação. Independentemente das opiniões pessoais, uma coisa ficou clara: Paddy quer um adversário de grande nome em seguida. Seja Ilya ou Arman, qualquer um desses confrontos teria uma enorme carga de rivalidade e poderia se transformar em uma das lutas mais aguardadas da divisão. Vamos passar para outras notícias. Arman acaba de sugerir um confronto muito interessante para Ilya, colocando Michael Chandler como possível próximo adversário do campeão. Ainda não existe uma definição oficial sobre quem Ilya enfrentará em seguida. Depois de sua derrota para Justin Gaethje, o futuro do lutador na divisão dos leves continua sendo um dos assuntos mais comentados. Sua equipe de gerenciamento já indicou que pretende vê-lo de volta ao octógono antes do final de 2026. Mas o próximo adversário ainda não foi confirmado. Recentemente, Arman participou de uma entrevista para o canal do UFC no YouTube e foi questionado sobre a posição de Ilya na disputa pelo título dos leves. Durante sua resposta, ele apresentou uma possibilidade bastante curiosa: Ilya enfrentar Michael Chandler antes de voltar a disputar o cinturão.
Arman explicou que, na visão dele, Ilya ainda está se recuperando e poderia fazer uma luta antes de retornar à disputa pelo título. Segundo sua sugestão, Chandler seria o próximo adversário, e depois desse confronto, Ilya poderia voltar novamente ao octógono para buscar uma oportunidade pelo cinturão. A declaração, porém, precisa ser analisada dentro do contexto da rivalidade entre os dois. Arman e Ilya vêm trocando provocações há meses, então existe uma boa possibilidade de que Arman não estivesse sendo totalmente sincero ao apresentar essa ideia. Além disso, Michael Chandler possui uma carreira respeitável e durante muitos anos foi considerado um dos melhores pesos leves do mundo. Porém, sua situação atual torna esse confronto muito menos provável. Chandler vem de 4 derrotas consecutivas e já tem 40 anos. Por isso, apesar do nome e da experiência, seria difícil imaginar o UFC colocando Ilya contra ele como uma espécie de luta de recuperação antes de uma nova disputa pelo título. Ainda assim, a sugestão de Arman adiciona mais combustível à rivalidade. Mesmo que o confronto nunca aconteça, suas palavras mostram que ele continua acompanhando de perto os próximos passos de Ilya. Agora, tudo depende dos planos do UFC e da recuperação de Ilya, que continua sendo um dos nomes mais importantes da divisão dos leves. Vamos passar para outras notícias. Dana White está recebendo fortes críticas depois de revelar quantos lutadores que chegaram ao UFC através do Contender Series ganharam desde 2017. Após o último evento do Dana White's Contender Series, Dana afirmou à imprensa que esses atletas receberam juntos cerca de 225,3 milhões de dólares desde o início do programa. À primeira vista, o número parece impressionante, mas alguns membros da comunidade do MMA rapidamente apontaram que esse valor pode não contar toda a história. O jornalista Luke Thomas destacou que o total inclui lutadores que posteriormente se tornaram grandes estrelas e passaram a receber bolsas muito maiores. Por isso, dividir simplesmente os 225,3 milhões entre todos os atletas pode oferecer uma perspectiva diferente. Outro escritor de MMA calculou que, considerando aproximadamente 420 lutadores, o valor seria algo próximo de 535 mil dólares por atleta ao longo de vários anos. Quando esse número é distribuído pelo período desde 2017, a média anual fica muito menos impressionante. E ainda existem outros fatores. Os lutadores precisam pagar impostos, treinadores, equipes, campo de preparação e diversas outras despesas. Além disso, a distribuição dos pagamentos não é uniforme. Uma pequena parcela dos atletas que se transformaram em grandes estrelas provavelmente representa uma parte significativa desse total. Outro ponto levantado pela comunidade foi a comparação com os lucros do próprio UFC. A organização registrou centenas de milhões de dólares em lucro operacional ajustado em apenas um trimestre, enquanto o valor divulgado por Dana representa os ganhos acumulados de centenas de lutadores ao longo de quase uma década. Também surgiu uma comparação curiosa envolvendo Floyd Mayweather e Conor. Mayweather teria recebido cerca de 275 milhões de dólares apenas por sua luta de 2017 contra Conor, um valor superior ao total divulgado para todos os atletas do Contender Series. É importante reconhecer que o programa abriu portas para muitos lutadores e ajudou alguns deles a se tornarem grandes estrelas do UFC. Além disso, os atletas atualmente ganham mais do que no passado. Ainda assim, os números apresentados por Dana provocaram um debate intenso sobre a remuneração dos lutadores e sobre como esses valores devem ser interpretados. A discussão sobre pagamento no MMA, ao que tudo indica, está longe de terminar. Vamos passar para outras notícias. Uma enorme confusão envolvendo a equipe de Khamzat e Namo Fazil está ganhando repercussão após o mais recente evento do Dana White's Contender Series. Namo Fazil sofreu uma derrota brutal por nocaute contra Kaique Brito, mas afirmou posteriormente que uma situação ocorrida no hotel antes da luta teve um impacto importante em sua preparação. Fazil enfrentou Brito e acabou sendo nocauteado no terceiro round por um forte golpe de direita. Depois do combate, membros ligados à equipe de Khamzat teriam comemorado a derrota nas redes sociais, aumentando ainda mais a tensão em torno do episódio. Em um longo vídeo publicado nas redes sociais, Fazil apresentou sua versão dos acontecimentos. Segundo ele, estava no meio de um difícil processo de corte de peso quando um grupo de aproximadamente 15 pessoas teria aparecido em seu quarto de hotel. Fazil afirmou que ainda precisava perder alguns quilos e que, ao todo,
costuma perder cerca de 14 quilos durante a preparação para suas lutas. Naquele momento, ele já havia perdido mais de 10 quilos. De acordo com seu relato, o grupo entrou em confronto com ele e seus treinadores. Fazil afirmou que um dos homens teria dado um tapa nele 2 vezes. Seus treinadores tentaram segurá-lo, lembrando que ele ainda tinha uma luta marcada. Fazil contou que pediu para os envolvidos esperarem até depois do combate para resolver a situação, mas a discussão acabou evoluindo para uma briga. Segundo seu relato, o grupo teria recuado quando seus treinadores intervieram. A polícia teria sido chamada, enquanto gritos e confusão tomavam conta do lobby do hotel. Mesmo depois de tudo isso, Fazil decidiu entrar no octógono e lutar. No entanto, ele afirmou que não conseguiu apresentar seu desempenho habitual e acredita que os acontecimentos durante o corte de peso tiveram influência em sua atuação. Existe ainda um contexto anterior. Fazil já havia enfrentado e vencido um lutador checheno chamado Jakobs Manov no ano passado. Antes daquela luta, ele teria feito comentários negativos sobre a Chechênia, o que pode ter contribuído para a tensão. Dana White também teria sido questionado sobre o episódio após o evento, mas afirmou não saber quem estava envolvido. Por enquanto, as alegações permanecem como a versão apresentada por Fazil, e o caso ainda pode gerar novos desdobramentos.